Hoje nós vamos pregar a quarta mensagem da série Os Códigos da Bíblia. E o título da mensagem de hoje é O Código de Yeshua. Queridos, eu ainda tenho tanto para falar, que eu fico pensando, Deus, continua essa série, vou mais longe, porque tem tanta revelação ainda para trazer. Então estejam orando, porque isso é fruto de um estudo já de longa data, e Deus colocou que agora seria a hora de trazer essas palavras, porque para mim é maravilhoso saber que a nossa Bíblia, palavra de Deus, ela é inspirada pelo Criador. Não é um livro de homens, não é um livro que tem tantas marcas da divindade na palavra de Deus que a gente fica impressionado. Então, senti de Deus ainda continuar nessa série. Domingo que vem nós daremos uma interrupção, porque 7 de setembro Deus deu a direção para a gente orar pelo Brasil e orar pela nossa nação e declarar a vitória do Senhor sobre essa nação, declarar que os principados e potestades que têm se levantado contra essa terra cairão diante do Senhor em nome de Jesus. Você não pode perder domingo, porque nós vamos orar e profetizar sobre a vida da igreja, para que a igreja se levante na nação brasileira como um instrumento poderoso para trazer salvação e restauração. Amém? Então domingo, não deixem, graças a Deus caiu no 7 de setembro, caiu no domingo, quer dizer, o povo não vai viajar, estamos diante de eleições, é um tempo de oração e Deus vai fazer, irmãos. Está chegando a hora do Brasil, em nome de Jesus. Glória a Deus. Certa vez Jesus, conversando com seus discípulos, disse: examinem as Escrituras. Vocês julgam ter nelas a vida eterna? É verdade. Elas testificam de mim. Se nós pudéssemos simplificar, resumir o que é a Bíblia que nós lemos e estudamos. Temos tantas figuras que poderíamos usar. Mas eu queria dizer para você que eu creio que a Bíblia é como um porta-retratos. Não um porta-retratos, mas uma série de porta-retratos. Em que Deus apresenta o seu Filho para o mundo. Assim como às vezes a gente vai na casa de alguém, você vê, né, vários porta-retratos. O filho pequenininho, depois crescendo, depois, né, tirando o diploma na escola, na faculdade, as relações, os amigos que vão sendo inseridos. Eu diria para você que a Bíblia é um livro em que Deus revela ao mundo o seu Filho Jesus. Diante de tantos códigos, de tantas verdades encriptadas, escondidas, que vão sendo reveladas ao longo do tempo, não tem nenhum código, para mim, mais importante, nenhuma revelação mais importante do que entender e descobrir Jesus nas Escrituras. Os teólogos dizem que o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Vamos repetir? Diga: o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Ou seja, no Velho Testamento, Deus já estava revelando, ainda que de maneira não tão clara, a obra que Ele ia fazer na vida do seu Filho Jesus. E como Ele salvaria o mundo. E no Novo Testamento, então o plano de Deus se revela. E a gente descobre tudo aquilo que o Velho Testamento profetizou, dizia a respeito a Jesus. Amém? Então eu quero começar, já que nós estamos falando que o livro inteiro fala de Jesus, vamos começar com o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus
os céus e a terra. Vocês sabem que o Velho Testamento todo foi escrito em hebraico. Temos algumas partes, porções de aramaico. Mas esse versículo no hebraico, ele é escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali você tem tanto no português quanto no hebraico, que se escreve da direita para a esquerda. Vamos contar quantas palavras tem no hebraico? Bereshit 1, bara 2, Elohim 3, et 4, Hashamayim 5, Ve'et 6, Haaretz 7. Quantas palavras? 7 palavras. Existe um mistério no número 7. Eu não vou falar sobre isso hoje. Mas um dia eu vou trazer aqui para vocês verem que não é à toa. Mas o número 7, que diz respeito à totalidade de Deus, tem assim um número vastíssimo de aparições. Os rabinos, eles dizem que esse número 7 diz respeito aos 7 dias da criação. Por isso Deus propositadamente explicitou o primeiro versículo no mesmo número de dias que a criação foi feita. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O texto está dizendo que quem criou os céus e a terra foi Elohim. Elohim é uma palavra que é traduzida por Deus, mas na verdade ela está no plural. No hebraico, o sufixo im é plural. Eloi seria Deus. Elohim, deuses. Quem participou da criação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o plural. Mas veja uma coisa. Quem foi o agente, quem de fato operacionalizou a criação de todas as coisas? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito? Foi o Filho, meus queridos. E eu já ensinei isso para vocês. Mas o conceito é tão incrustado que muita gente não entende isso. Quem estava de fato operando, determinando, fazendo acontecer? Vá lá para João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Quem é o verbo? E o verbo estava com? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele quem? Do verbo, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou todas as coisas? Jesus. O Pai ordena, o Filho operacionaliza e o Espírito supervisiona. E você vê que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Trindade está envolvida na criação, mas o agente de Deus de fazer acontecer foi quem? Jesus. Interessante. Volta, por favor, Pati, para o texto em hebraico. Os judeus dizem que todas essas palavras têm tradução. Bereshit. Reshit é princípio. Vem da palavra rosh, cabeça. Bereshit é no princípio. Bara é criou. Elohim é Deus. Hashamayim pula aquela a quarta palavra. Hashamayim é céus. Ve'et e Haaretz e a terra. Tem uma palavra que não se traduz nesse texto. Esta palavra é essa quarta palavrinha que vocês estão vendo aí. Esta palavra é formada por 2 letras do alfabeto hebraico. Da direita, que se lê da direita para a esquerda. A da direita é Aleph. Diga Aleph. É a primeira letra do alfabeto. A da esquerda é Tav. Diga Tav. É a última letra do alfabeto. Era como se Deus estivesse falando o A e o Z. Tá dando para entender ou não? Aleph Tav. Pergunta para o teu irmão do lado aí, por que não traduziu?
Os judeus dizem que essa palavra é intraduzível. E eu vou mostrar para vocês que esta palavra, ela não é intraduzível. Esta palavra, na verdade, é o nome de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: Jesus se chama Aleph Tav. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Os rabinos dizem também que existe um utensílio do templo que diz respeito à criação de Deus, que é a menorá. Quantos já ouviram falar da menorá? Está vendo aqui a menorá estilizada? É a menorá de 7 braços e não de 9. Um dia eu vou falar para vocês também uma revelação tremenda de como Deus moveu a menorá de 7 para 9 braços. E tem uma revelação extraordinária também, que vai chegar uma hora que eu vou falar para vocês. Mas vejam lá em cima, olha. Bereshit bara, da direita para a esquerda. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Qual é o único que não tem tradução? Diga Aleph Tav. Os rabinos dizem que a menorá, ela representa, ela tem 7 braços, porque ela fala dos 7 dias da criação. E eles dizem também que ela representa a árvore da vida, que Deus criou e que estava no jardim do Éden. Se você olhar para esta, falando um pouquinho da menorá, eu não vou descer muito aos detalhes, porque eu tenho tanta revelação aqui para falar, mas quando Deus manda fazer a menorá, ele diz que ela deveria ser de ouro batido. Era ouro 24 é um ouro macio que você pode manipular, você pode fazer formas com ele. E Deus diz, não pode cortar nenhum pedaço. Você tem que pegar um pedaço de ouro e deste pedaço, sem quebrá-lo, sem fundir, você vai fazer uma peça, que é esse menorá desse tamanho. Interessante, mas a palavra batido, no original, vem do substantivo caché, que é difícil, que fala da dificuldade. O ouro fala da realeza, da pureza. E tem um detalhe. Quando Deus ordena como que deveriam ser as luzes, eu não sei se você está vendo, que todos os braços do lado direito, o pavio está mais do lado esquerdo. Está vendo ou não? Porque todos os pavis deveriam apontar para o tronco do meio. Vejam, o da esquerda está mais à direita. O da direita está mais à esquerda. Todos apontando para o meio. Está entendendo ou não? Aqui no meio, está vendo? O tronco do meio, aquele pavio é o centro de tudo. Todos os outros pavis devem apontar para ele. Agora, olhem de novo para o desenho. Todos os pavis estão apontando para o pavio do meio, que representa o nome Aleph Tav. Então, ainda que os rabinos não entendam isso, tudo aponta para Jesus. Sim ou não? O tronco do meio, eles dizem que é literalmente o trono que representa o Criador. Quem é o Criador? Diga Aleph Tav. Quem é Aleph Tav? Jesus. Eles dizem que como o menorá representa a árvore da vida, o tronco da vida, através do qual a vida emana e sai, é Aleph Tav. Isso tem coerência no Novo Testamento ou não? O que diz João 1,4? A vida estava nele. Nele quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz é a menorá, meus queridos. Amém ou não? Então diga assim, Jesus é o autor da vida. É o tronco a partir do qual toda a vida existe. E ele é também a luz dos homens.
E uma coisa que vocês precisam entender, que até como eles deveriam acender as lamparinas, essas lamparinas, elas na verdade, elas eram cheias de azeite. O primeiro azeite, quando passava na prensa, o primeiro azeite era para o candelabro. O primeiro a ser iluminada era do centro. E a partir do centro, todas as outras eram iluminadas. Ou seja, aonde está a luz? Em Jesus. E com a luz de Jesus, todos nós somos iluminados a partir disso. Amém ou não? Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira. Olha a figura da árvore lá. E vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora eu quero provar para vocês o porquê Aleph Tav é o nome de Jesus. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, sim ou não? Mas essa letra, ela representa força. Tanto é que a palavra Aleph se escreve igualzinho, só muda a vogal. Significa 1000. E Aluf, que escreve igualzinho. Hebraico não tem vogais. Aluf significa chefe. Então a letra Aleph, ela representa força, poder. É a primeira letra do nome de Elohim. Diga, Aleph representa força. E a palavra Tav representa, lá no Velho Testamento, aliança. Vamos botar lá agora como é que era o hebraico antigo. Por favor, ponha lá os pictórios. Está vendo a letra Aleph? É aquela que parece um xizinho meio esquisito. Essa é a maneira como ela se escreve hoje. No tempo em que Moisés existiu, todas as letras do alfabeto hebraico, elas pareciam alguma coisa. Vou só explicar para vocês. É como o chinês, que é pictórico. Por exemplo, a palavra Aleph significa força. A figura é um boi. Porque na cultura judaica, o boi era o animal mais forte. Beit parece uma casa. E a palavra bait é casa. Gimel parece um camelo. Gamal é camelo. Dalet parece uma porta. E Delet, até hoje, é porta. Vocês estão entendendo? O que significa parece. Olha o que a palavra Aleph Tav significa. Passa lá, por favor. O nome de Jesus significa, na verdade, o quê? Diga assim, a força da cruz. A letra Tav, queridos, parece idêntica à cruz. Eu descobri isso uma vez que eu estava no Museu de Jerusalém. E quando se abriu, como cada letra aparecia, eu falei, mas essa Tav parece uma cruz? Era assim que era, o judeu me respondeu. Então, na verdade, Aleph Tav significa a força da cruz. Quem é a força da cruz? Jesus. Mas não se esqueçam, o boi, ele não é só o animal forte, mas ele é o animal do sacrifício. Então Deus está dizendo, no início, a primeira letra, Aleph, fala de um sacrifício de animal. No fim, fala do sacrifício do filho. No início, Deus revelou que mandaria o seu filho, e as pessoas todas eram salvas quando sacrificavam, na verdade já estavam sendo salvas pelo sacrifício de Jesus. Então quando Deus coloca esta palavra que os judeus não traduzem, Ele está
de uma maneira encriptada, codificada, dizendo que o seu filho Jesus morreria na cruz para salvar a humanidade. Amém ou não? Glória a Deus. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas você está forçando o texto. Como é que você pode garantir isso? Me deixa te explicar, agora que está na hora de eu explicar. Vamos abrir lá, Isaías capítulo 48, versículo 12. E a palavra diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei? Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Diga, primeiro e último. Quando você vai para o Novo Testamento, João tem um arrebatamento. Está na ilha de Patmos, ele é arrebatado. E de repente, ele está diante de Jesus. E ele fica impressionado com aquilo, cai de joelhos. E aí o que Jesus diz para ele? Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Lá no versículo 17, de novo. 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É Jesus que está falando aqui. O texto de Apocalipse começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que deu ao seu servo João, para mostrar às igrejas as coisas que hão de acontecer. Então é Jesus falando para ele: João, eu sou o Alfa e o Ômega. Meu nome é Alfa e Ômega. João, o meu nome é o primeiro e o último. Apocalipse 22:13 de novo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora vamos fazer um parênteses aqui. Alfa e Ômega são a primeira e última letras de que alfabeto? Grego. Jesus era grego? Jesus era o quê? Judeu. Você imagina eu querendo me apresentar para vocês: oi, tudo bem? I'm the first and the last. Falando em inglês para gente que fala português. Se eu fosse falar em francês: je suis le premier et le dernier. Faz sentido? Como é que eu falaria? Na sua língua. Na verdade, Jesus não falou: eu sou o Alfa e o Ômega. É porque o Novo Testamento foi escrito no grego porque foi destinado ao mundo. Mas ele falou para João, que era o seu discípulo: Ani Aleph ve'ani Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Quem é o Aleph Tav, meu irmão? Olha para a pessoa ao teu lado. Nome de Jesus é Aleph Tav. Ele deixou claro que lá no Velho Testamento, quando Deus falava: eu sou o Aleph, o Tav, o primeiro e o último, ele está dizendo: na verdade era eu que estava falando isso lá atrás. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus. Então, na verdade, o que você precisa entender é que desde o princípio, desde a criação, Deus já estava dizendo: num princípio, eu vou ser revelado como um poderoso, capaz de criar tudo. Mas na plenitude dos tempos, eu vou ser revelado como o sacrifício maior por todos vocês. Eu sou o Aleph e o Tav. Glória a Deus. Em outras palavras, tudo que está no meio do A e do Z está dentro do alfabeto. Tudo que está no meio do Aleph e o Tav converge para Jesus. Amém ou não? É por isso que João fala: ele é o verbo. O que é o verbo? É a ação da palavra. Na verdade, a palavra verbo é mal traduzida. No grego é logos. Logos é palavra. Jesus é a palavra. E não só a palavra, como ele é o alfabeto. E os rabinos dizem que o universo inteiro foi criado pela palavra
e as 22 letras do alfabeto hebraico. Querido, você não sabe, Jesus falava hebraico. Quando Jesus fala com Paulo, e Paulo vai dizer sobre a experiência que ele está tendo, ele está escrevendo, o texto está escrito em grego, porque é para todo o povo do mundo, que naquela época o grego era a língua corrente. Mas Paulo fala assim: eu ouvi do céu uma voz falando comigo em hebraico. Saulo, quem és tu? Quem és tu? Não, Saulo, por que me percebes? E ele, quem és tu, Senhor? Amém ou não? Então, na verdade, Jesus não falou nunca entre os seus discípulos: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele disse: eu sou o Aleph e o Tav. Sabe que essa palavra, que os judeus não traduzem, Aleph, Tav, ela aparece 7.000 vezes no Velho Testamento. Não é à toa que lá em João 5,39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque na hora que você descobre que o Aleph Tav é Jesus, fica tão mais bacana você ler o Velho Testamento. Porque em todos os textos em que existe redenção envolvida, ele está no meio. Sabia disso? É a coisa mais extraordinária. Eu fiz um estudo assim de mais de 2.000 aparições, lendo um por um e vendo como que isso muda a interpretação do texto. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 7, Paulo está citando o Salmo 40, versos 7 e 8, ele diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou, quem é esse que está dizendo? Jesus. No rolo do livro, está falando do Velho Testamento, está escrito a meu respeito. Como? Além de todas as profecias, dos tipos, das figuras, das símiles, existe o nome, a assinatura de Jesus. Aleph Tav. Diga para a pessoa do teu lado: leia a Bíblia procurando a Jesus. Meu querido, você só vai entender o Velho Testamento e só vai entender a revelação da palavra quando você descobrir Jesus. Amém? E agora eu quero mostrar alguns nuggets, algumas gostosuras para vocês saborearem o Aleph Tav nas Escrituras. Vamos lá para Gênesis, capítulo 15. A partir do versículo 12, eu só vou mostrar 2 textos e eu vou contar a história para vocês. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. E depois versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Para você entender esse texto, você tem que entender o contexto. No mundo antigo, quando alguém queria fazer aliança com alguém, cada um trazia um animal e eles cortavam o animal em pedaços. E eles dispunham o animal em 2 fileiras. Cortava os pedaços de um lado, cortava os pedaços de outro lado. Numa ponta ficava uma pessoa e na outra ponta outra pessoa. E ambas caminhavam uma em direção à outra e passavam no meio dos animais que estavam ali, cortados, nas 2 trilhas. Na medida que eles passavam e se encontravam, a aliança estava feita. E isso eles entendiam. Essa aliança tem a força da vida e da morte. Era assim que se fazia. E Deus, quando vai fazer com Abraão vai e estabelece os animais, corta os animais e bota, só que Deus faz um negócio interessante. Ele faz Abrão, naquela época não era Abraão ainda, Abrão dormir, teve um sono profundo. E uma tocha de fogo passa no meio dos animais cortados.
Quando a Bíblia fala que houve um sono profundo sobre Abrão, no hebraico é tardemá. Essa é a mesma palavra que Deus utilizou quando Adão tem um sono profundo e a partir da sua costela ele faz a Eva. Sabe o que essas duas coisas simbolizam? Significa que a aliança que Deus ia fazer com Abraão era uma aliança em que Abraão não ia fazer nada. Somente Deus ia fazer. Deus está dizendo, em todas as alianças humanas, é assim que acontece. Só que entre nós dois, Abraão, quem vai passar pelo meio do sacrifício sou eu. Agora, detalhe para vocês. Sabe quantas vezes a palavra aleftá está nesse texto inteiro? 12 vezes. Querido, não existe. Os rabinos dizem que não existe coincidência. Coincidência não é uma palavra kasher. Kasher é pura, não é uma palavra pura. Não existe coincidência, porque 12 diz respeito às 12 tribos de Israel. Ainda que não existissem os filhos de Jacó, já no lombo de Abraão, Deus já estava fazendo aliança com os 12 tribos de Israel e com os 12 apóstolos, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém ou não? Glória a Deus, você pode dizer eu creio. E pasmem vocês, sabe quem é a tocha que passa por ali? Jesus. Quem é o sacrifício? Jesus. Jesus ali está passando. E essa é uma figura tão tremenda, porque da mesma maneira que Adão teve que dormir, isso é uma figura da morte, para que a sua esposa nascesse. Jesus teve que morrer e do seu lado direito ele foi furado com ódio e respondeu com vida para que a sua noiva, a igreja, nascesse. Sem nenhum trabalho humano, sem nenhum esforço, somente pela força da aliança, da graça. Que aliança é essa? É a aliança, a força da cruz. Querido, quando o diabo vem te acusar, você diga assim, eu estou em aliança. O diabo diz, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Você diz, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, porque Jesus já fez tudo. Ele botou Abraão para dormir e falou, essa aliança ele não vai dar conta, eu vou passar pelo meio dela. Assim como ele disse para você hoje, você não daria conta para chegar ao padrão que Deus existe para alguém ser salvo. E por isso ele manda o seu filho Jesus, que sozinho enfrentou toda a condenação, toda a indignação de Deus pelos meus e pelos seus pecados. Não é maravilhoso? Você pode dar uma salva de palmas e dizer glória a Jesus? Segundo texto que eu quero mostrar para vocês. Existem centenas, milhares. Eu citei alguns aqui porque o tempo não nos permite. Êxodo capítulo 3, versículo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Aqui é Moisés, quando ele sobe no Sinai, ele estava pastoreando ovelhas na terra de Midian. Ele vê um monte fumegando, e ele é atraído por aquela visão, e quando ele chega, ele vê um arbusto, uma sarça, pegando fogo. E ele fica intrigado, porque ele fala, está pegando fogo, mas não está destruindo. E Deus fala, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E ele então, naquele momento, ele começa um diálogo e Deus fala, eu te trouxe aqui, porque eu quero que você vá para o Egito para libertar o meu povo. E vocês conhecem a história. Mas ele, quando ele declara sobre aquela sarça, ele disse, eu irei ver esta maravilha. Porque aquela sarça, aquele arbusto não se queima.
eu quero que vocês vejam como é que fica no hebraico. Então disse comigo mesmo: irei para lá e verei Aleph Tav. Quem é? Jesus. Esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Você pode aplaudir o Senhor? Quem era a sarça que estava ardendo? Jesus! E por que ela não se queima? Porque, queridos, na Bíblia, fogo é sinônimo de juízo. E o juízo de Deus, querido, é tão poderoso. Vocês se lembram de Elias? Elias, quando foi lutar com os profetas de Baal, ele fez aquele altar com as 12 pedras representando. Deus falou: pode fazer um rego em volta, joga água, molha tudo. Quando veio o fogo do céu, querido, não sobrou nada. O sacrifício não existia, virou pó. Porque por melhor que seja um sacrifício, diante do fogo de Deus não sobra nada. Mas na cruz do Calvário, o fogo veio sobre Jesus. E no final, ele ainda estava lá. O fogo queimou, mas não destruiu. Ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. É por isso que a sarça não queimava o arbusto, porque aquele arbusto era resistente ao juízo. Diga para a pessoa do teu lado: você não vai passar por juízo, porque Jesus passou no teu lugar. Querido, não é, eu não sei, às vezes eu penso que eu sou louco, mas eu fico tão maravilhado. Às vezes eu estou descobrindo essas coisas de madrugada eu começo a falar em língua sozinho. É tremendo saber que lá no Velho Testamento Deus estava já falando coisas que o povo não podia entender. Mas hoje nós estamos vivendo o fim de todas as coisas. E é por isso que a revelação está chegando, para que você cada vez mais esteja fortalecido para enfrentar as dificuldades da vida, crendo no Aleph e no Tav, em Jesus. A força que criou todas as coisas e o sacrifício que perdoa todos os pecados. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos para o terceiro texto. Êxodo 16, 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. No hebraico é manhu. Significa, o que é isso? Era como semente de coentro, branco e de sabor com bolos de mel. Como bolos de mel. Ou seja, o povo viu o maná cair, quando olhou, falou: o que é isso? E ficou manhu. Mas o que é isso? Agora vejam como está no hebraico. Deu-lhe a casa de Israel o nome de... Eles estavam chamando de maná. E Deus estava chamando de quê? De Aleph Tav, Jesus. Era como semente de coentro branco e de sabor como os bolos de mel. Ou seja, o que o maná representava? Jesus. Será que eu estou inventando isso? Abra lá, ou leia juntamente comigo João capítulo 6, versos 31 a 35. Quando Jesus está falando do maná, ele está dizendo: olha, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Isso os fariseus dizendo. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Volta para o texto lá, vamos ler de novo. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Aleph Tav, maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Deus já estava dizendo: olha, vocês estão comendo esse manazinho que cai do céu, mas existe um
pão muito mais saboroso. E todo aquele que comia, porque o maná era para cada dia. Ele tinha que comer a cada dia. Você não podia levar para casa e guardar para sobrar, porque isso era incredulidade, ia apodrecer. Mas o maná, que é Jesus, uma vez que você comeu, nunca mais você terá fome. Amém? Vejam como a Bíblia inteira está falando do nosso Senhor. Diga para a pessoa do teu lado: se alegra, meu querido. Você pode ter muitas lutas, mas você tem Jesus. Diga assim: Ele é o início e Ele é o fim. Ele está com você quando te chamou na eternidade, e Ele estará com você quando todas as coisas terminarem. E você estará com Ele e Ele convosco. É por isso que Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não teríamos dito: prepararei-vos lugar, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. Aplauda, mas diga: eu creio. Aleluia. Livro de Levíticos, capítulo 3, versos 7 e 8. Deus está explicando como é que eles deveriam trazer a oferta. Se trouxer um cordeiro para a sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e o molará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Deixa eu explicar como é que funcionava. Quando alguém ia apresentar uma oferta, um cordeiro, um sacrifício, ele comparecia diante do sacerdote. Primeira coisa que o sacerdote fazia era examinar o animal. Ele gastava tempo, meia hora, uma hora, examinando. Ele tocava em cada ossinho do animal. Porque não podia ter nada quebrado. Não podia ter uma impureza, uma imperfeição. O animal tinha que ser puro. Diga para a pessoa do teu lado: não importava quem trazia a oferta. Importava que a oferta fosse perfeita. E aí, uma vez que o sacerdote dizia: é válido, o animal é perfeito, o pecador botava a mão na cabeça do animal, e os pecados dele passavam para o animal, e a pureza do animal passava para o pecador. E aí o animal era sacrificado, e passava pelo altar de sacrifício, e passava pelo holocausto, queimava tudo. Vejam como que fica no original. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, diga: aleftav. Quem é? Jesus. Oferecê-la perante o Senhor, e porá aleftav sobre a cabeça da sua oferta, e imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão aleftav, o sangue sobre o altar em redor. Olha o que Deus está dizendo. Quando alguém se aproximar de Deus, lá no passado era uma oferta de animal. Hoje você apresenta Jesus. E na presença do Senhor, os seus pecados, é como se você estivesse impondo as mãos sobre ele, passariam para ele. E a santidade dele passa para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. O que importa é a sua qualidade ou do sacrifício que você oferece? Quantos aqui acham que tem uma vida aceita perante Deus do jeito que você é? Levante a mão. Deixa eu dizer para vocês, a sua vida não é aceita perante o Senhor pela sua própria vida. Quem é que já pecou alguma vez na vida? Quem nunca pecou? Você se lembra que eu te falei? Não podia ter um defeitinho. Tem alguém aqui que não tem algum defeito? Tem alguém aqui? Deus não aceita qualquer oferta, querida. Ou é perfeita, ou é rejeitada. Olha para o teu irmão: mas aí nós estamos com um problema.
Aí responda para ele, mas Jesus é a solução. Diga assim, você não é perfeito, mas a tua oferta é. Então quando você chega perto de Deus, você apresenta a oferta perfeita. Porque Ele é perfeito e Deus então transfere a justiça de Jesus para o pecador. Amém ou não? Queridos, já estava lá no Velho Testamento, o sacerdote nem olhava direito para a cara do fulano. Não importava como ele estava. Importava que o sacrifício que ele trouxesse fosse perfeito. E Deus já colocou o nome do seu Filho Jesus. Porque Ele é a oferta final. Perfeita. Através do qual nós nos apresentamos diante de Deus. Amém? Eu não estou dizendo com isso que você pode viver uma vida de pecado. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Quando você ama Jesus, querido, quando você descobre o que Ele fez por você, você quer fazer tudo para agradá-lo, sim ou não? Então você se aparta do mal, você se desvia do pecado, mas nunca a avaliação para a tua salvação será feita naquilo que você é, mas é naquilo que Ele é. Quando o diabo te acusar, de você é um crentezinho, você não vai para o céu, você diga, querido, eu estava irremediavelmente perdido, mas eu apresentei a oferta perfeita. E é isso que o apóstolo Paulo fala, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Paulo está dizendo, você está de bem com Deus. Quando você chega na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus olha para você e Ele não vê você, nem os seus pecados, Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o sangue do Cordeiro, amém, irmãos? É por isso que lá nos céus, as nações e as multidões adorarão ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Eu vou dizer, Jesus, obrigado, Jesus. Jesus, se deixar, eu só falo de Jesus. Não quero, é demais o que Ele fez por mim. Diga para a pessoa ao teu lado, alegre-se no Senhor, o teu nome está escrito no livro da vida. Aplauda o Senhor, deixa o júbilo de Deus fluir na tua história, na tua vida. E a prova de que o Cordeiro era Jesus mesmo, quando João Batista estava andando com seus discípulos, ele viu Jesus passando, lá em João capítulo 1, versículo 29. Olha o que o texto diz. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que cordeiro é esse? É o Aleph Tav, que foi lá atrás estabelecido por Deus. Eu quero terminar essa palavra, meu amado, dizendo que a história da redenção começa quando Abraão, de maneira mais explícita, né? Porque lá no Gênesis já tinha, Gênesis 3,15 já tem a primeira profecia da redenção. Mas naquele dia está Abraão subindo com Isaac, o Monte Moriá. E naquele momento, Isaac era um homem forte já, não era criancinha, como muita gente pensa. Aliás, muitos rabinos dizem que ele tinha mais de 30 anos, então de fato ele certamente podia ter 33. E quando ele está subindo, ele diz, pai, a madeira está aqui, eu estou carregando. O fogo está aqui. Onde está o Cordeiro? E Abraão respondeu, meu filho, Yahweh Erê, Deus proverá. No Velho Testamento, existe uma procura. Onde está a provisão de Deus? Quando Jesus andou na terra, João Batista olhou para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Amém ou não? Mas tem mais. Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já está profetizando. Eis aí. Lá atrás era, onde está? Quando Jesus saiu na terra, João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Mas no livro de Apocalipse, todas as nações vão olhar para o Cordeiro e vão dizer,
digno é o Cordeiro que foi morto. Glória a Deus, que venceu e pelo seu sangue nos comprou. Você é dele. Você sabe que quando Deus estabelece o Pêssar, a Páscoa, Deus ele ordena, a partir daquela noite, que foi a noite da libertação, que todo ano o povo de Israel estabelecesse a Páscoa para lembrar a libertação. Mas no 10º dia, o cordeiro que tinha sido separado tinha que vir para dentro da casa. Sabia disso? Ele tinha que ficar dentro da casa, criando uma ligação com a família. Então ele comia dentro da casa, ele bebia dentro da casa, provavelmente bebia do copo das pessoas. Era um cordeirinho. E as pessoas passavam a se afeiçoar dele. E no 14º dia, ele era degolado. Sabe o que isso significa? Deus está dizendo que o cordeiro que morre por você é aquele que te conhece profundamente. É aquele que faz parte da tua família. É aquele que te ama, que tem uma ligação inquebrantável com você. Meu querido, você não está sozinho. As suas lutas você não enfrenta sozinho. As suas dificuldades você não enfrenta sozinho. Porque o Cordeiro é o seu melhor amigo. Jesus disse para os discípulos: eu não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque eu tenho revelado para vocês tudo o que o meu Pai tem me falado. Querido, eu quero dizer para você, esse é tempo de adorar Jesus. Esse é tempo de exaltar o seu nome. Nós estamos vivendo em tempos de trevas, em que o inferno está se levantando. Mas a promessa de Deus é que Deus levantará no final dos tempos um exército de um povo redimido, restaurado, santificado, cheio de unção, cheio de amor, de ousadia, de adoração. E o nome dele vai ser estabelecido em todos os 4 cantos da terra. Amém ou não? Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé. Feche os seus olhos. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Diga: Senhor Deus, muito obrigado. Porque sozinho eu não daria conta. Eu seria incapaz de estar na tua presença. Mas o Senhor voluntariamente entregou o seu filho para morrer no meu lugar, o justo pelos injustos, para que os nossos pecados fossem perdoados definitivamente. Obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, porque Ele fez algo extraordinário, que mudou a minha história, mudou o meu passado, mudou o meu presente e mudará o meu futuro. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero me colocar à sua disposição. Usa a minha vida para que toda a autoridade do Filho de Deus seja exercida por mim. Através do Espírito Santo, eu recebo a autoridade, a unção, o poder para proclamar as maravilhas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, eu declaro que na minha vida, na minha família, Satanás não prevalecerá, porque eu sei que a vitória já foi conquistada pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo Aleph Tav, pelo primeiro e último, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, para a honra e glória do teu nome.